Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Mesmo diante das circunstâncias, como já foi dito, eu não estou me sentindo bem. Enquanto eu estiver aqui falando, eu peço a oração dos irmãos, amém? E estou feliz porque eu estou entre os irmãos. Para mim é uma alegria muito grande. Deus sabe como meu coração se alegra, porque tem sido momentos muito raros, né? Eu estar aqui com os irmãos conhecem que nessa quarentena muitas coisas aconteceram, muitas mudanças em nossas vidas, e na minha não foi diferente. Dentre tantas mudanças, os irmãos, como bem sabem, eu casei e estou ali acompanhando o irmão Eduardo, ali na área 11. Né? Então, eu tenho muita saudade dessa igreja, muito saudade dos irmãos. Né? Então, eu estou grata ao meu Deus. Eu quero agradecer ao irmão Zequinha por este convite, pela confiança de estar aqui ministrando a palavra de Deus. Agradeço ao Senhor pela vida do meu esposo, irmão Eduardo, que tem me incentivado, está nesta noite aqui me acompanhando. Agradeço a Deus pela sua vida. Amém? Irmãos, sem demoras, porque o nosso tempo é curto. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia de vocês lá em Ruth. Aleluia, Ruth. Glória a Deus. Lá no capítulo 1, fiquem com a Bíblia aberta. Ruth, capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, conta a história dessa mensagem. Estava ali passeando pelo Antigo Testamento, aprendendo um pouco mais do Antigo Testamento, e cheguei no livro de Ruth. E, irmãos, quando eu li o livro de Ruth, cheguei no livro de Ruth, inevitavelmente me veio à memória a amizade, todo mundo conhece, a amizade entre nora e sogra, não é? Amizade entre Ruth e Noemi. Então, logo me veio à memória, me lembrei das pregações que já havia ouvido sobre a amizade, sobre a fidelidade. Melhorou, ficou melhor. Ficou bom para os irmãos? A fidelidade, o amor, a amizade que Ruth prestou a Noemi, sua sogra. Mas sabe, irmãos, muitos autores falam sobre o livro de Ruth. Eu lendo um pouquinho sobre esse livro, eu descobri que alguns autores denominam esse livro como uma história perfeita. Outros denominam esse livro como a história de encanto e deleite. Não é verdade? Sabe, irmãos, e eu percebi que há uma coisa em comum entre eles. E eu creio que esse sentimento que eu tenho e os irmãos têm é na atualidade das lições contidas no livro de Ruth. Porque, irmãos, os tempos que estamos vivendo na contemporaneidade, os tempos modernos, não são diferentes do passado. Nós vivemos as crises de outrora. Então, a palavra de Deus, nós temos que ter isso em nossos corações. Ela não envelhece, não é obsoleta, não é ultrapassada, não é antiga. O livro de Ruth, como toda a palavra de Deus, é atual, porque é a palavra de Deus para as nossas vidas. É o Senhor nos dando lições, nos ajudando nessa caminhada, árdua caminhada do cristão até o céu de glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, então vamos ler lá em Ruth capítulo 1, verso 1, versículo 1, e que diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam,
Houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. Irmãos, eu vou me deter só a esse versículo, para não também tomar muito tempo dos irmãos. Eu sei que os irmãos são conhecedores dessa história. Os irmãos são conhecedores dessa história. Irmãos, e eu dei, como os irmãos bem sabem, já apareceu aqui, um tema para essa mensagem. E o tema é: não saia de Belém. Diga aí para o seu irmão, eu sei que a máscara dificulta, mas diga aí para ele: não saia de Belém. Aleluia. Os irmãos já vão entender o que isso significa. Irmãos, e eu quero só resumir a história. Então, Ruth, no capítulo 1, ele conta a história de uma família que sai de Belém para Moabe. Essa família é constituída por Elimeleque, o pai da família, por Noemi, sua esposa, e seus 2 filhos. Né? Malom e Quilion. Então, é uma família de Israel que sai de Belém para Moabe. Irmãos, antes de nós entrarmos na mensagem, nós precisamos entender o contexto em que essa família está inserida. No começo do versículo diz assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, irmãos, essa história, ela acontece no período de juízes. E a gente sabe que esse período de juízes, ele ocorre que vai da morte de Josué até a coroação do rei Saul. Então, nesse período, é um período longo de 350 anos. Então, o povo de Israel, no período de juízes, eles vivem o período mais turbulento. Aqui nós estamos falando de estabilidade política, instabilidade econômica e estabilidade espiritual. Então, eles estão passando um período difícil. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, e o que acontece? Eles passando esse período difícil, essa fase difícil, não é verdade? E aí o que acontece? Vamos entender. Juízes é um período difícil, como eu já havia dito, para o povo de Israel. Deixa eu só me localizar aqui. Então, eu só quero lembrar aos irmãos que nós estamos falando de Belém. Belém é a cidade que mana leite e mel. É a cidade que Deus prometeu no período de Moisés para aquele povo. O Senhor tira esse povo do Egito, promete para eles uma terra. E então nós estamos aqui num período em que eles estão nessa terra, a terra que mana leite e mel. Mas, irmãos, as coisas não acontecem de forma favorável. Nós vamos entender que quando esse povo, eles foram adquirir essa terra, aconteceram muitas circunstâncias infavoráveis. Não é verdade? O Senhor Deus havia prometido uma terra para eles. E quando esse povo chega nessa terra, a palavra de Deus lá em Juízes diz que eles não obedeceram às diretrizes do Senhor. Entenda uma coisa, o Senhor fez uma promessa e disse como eles deveriam proceder ao adquirir, ao chegarem na terra prometida. Ele disse assim, olha, quando vocês chegarem nos territórios que vocês conquistarem, porque eu estarei convosco, eu quero que vocês entendam que é necessário retirar desse território o povo que ali
mora, porque eles adoram outros deuses, porque eles têm outra cultura, então é necessário que vocês entendam que todos eles sejam retirados do território. Irmãos, o que a gente observa é que o povo de Israel, eles procederam de outra forma. Eles desobedeceram às diretrizes que o Senhor havia determinado para eles. E o que aconteceu? Eles foram conquistando a terra e foram deixando ali os povos que o Senhor mandou ele retirar. E isso trouxe grande prejuízo para esse povo de Israel. Irmãos, a primeira lição que o Senhor falou comigo foi o seguinte: o Deus que nos faz promessas é o mesmo Deus que nos exige obediência. Quando o Senhor prometeu a Israel que daria para eles uma terra que mana leite e mel, o Senhor tinha com eles esse propósito, mas o Senhor queria e exigia deles obediência. Oh, aleluia! Irmãos, eu e você, nós desfrutamos de inúmeras promessas do Senhor contidas na sua palavra, mas essa promessa é para aqueles que perseveram em obedecer ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E nós observamos claramente em toda a palavra de Deus o quanto o Senhor quer nos levar a esse lugar de obediência. Oh, aleluia, glória a Deus. Irmãos, e eu me recordei também de Saul. Quando o Senhor mandou Samuel ir contra os amalequitas, o Senhor disse assim: destrói tudo, não deixa nada. E aí Saul, o Senhor ali estava garantindo a vitória, mas como o Senhor trabalha, ele promete e nos dá as diretrizes, nos dá o caminho para nós chegarmos à vitória. E o Senhor não fez diferente. Ele deu todas as diretrizes, ele disse o seguinte: é para destruir tudo. Mas a palavra de Deus diz que quando chegou diante da guerra, eles venceram a guerra, porque Deus garantiu a vitória, Deus era com eles. E aconteceu diferente. Quando eles chegaram diante das coisas que os amalequitas tinham, das melhores coisas, eles não se desfazeram. A palavra de Deus diz que eles ficaram com o melhor do gado, melhor das ovelhas. Eles não obedeceram aquilo que o Senhor pediu. E a palavra de Deus diz que Samuel confronta Saul. E eu não me esqueci, porque a justificativa que Saul usou, ela não é válida, mas é muitas vezes a justificativa que nós usamos. Eu lembro que lá em 1, eu vou dar referência para os irmãos olhar depois, 1 Samuel 15, 29, dentre tantas coisas que Saul falou para Samuel, ele disse o seguinte: temi o povo e dei ouvido à sua voz. Aleluia. Irmão, qual é a voz que você tem ouvido? Você tem ouvido, é a mesma voz daquele que te prometeu? Aleluia. Quem é que você está querendo agradar? O que você está disposto a suportar por Jesus? Saul, ele deu ouvido àquilo que o povo queria. E nesse momento ele se esquece daquilo que Deus havia dito. Então ele teme o povo, mas não teme o Deus da promessa. E a palavra de Deus diz que ele já vinha ali desmoronando, o reinado de Saul já vinha desmoronando. E naquele dia, mais uma vez, Samuel se posiciona e diz: o teu reino não ficará de pé. O Senhor Jesus está preparando outro rei. Aleluia!
Aleluia. Irmãos, nós precisamos entender que quem reina, quem governa sobre nós, não somos nós, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos entender que é o Senhor que tem controle das nossas vidas. E para que nós possamos conquistar as promessas que o Senhor tem dispensado sobre nossas vidas, nós precisamos obedecer a um princípio fundamental e básico para que nós chegamos àquilo que o Senhor tem preparado para nós, que se chama obediência. Aleluia, os irmãos estão entendendo? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, e agora eu vou voltar aqui para a situação de Noemi. Então nós observamos que essa família, eles estão diante de uma crise. Eles revelam que em Belém houve fome, então eles tomam uma decisão de sair de Belém e ir para Moabe. Irmãos, entendam o seguinte: eles estavam passando por crise. E nós precisamos entender que na crise nós somos chamados a tomar algumas decisões. Entenda comigo, o reverendo pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte, que existe 3 formas de você se posicionar diante de uma crise. Primeiro, ou você suporta a crise, ou você foge da crise, ou você torna essa crise ao seu favor. Noemi e sua família, diante da crise, resolveu fugir. Essa foi a decisão que Noemi tomou com a sua família, em conjunto com a sua família. Irmãos, e nós precisamos entender que antes de tomarmos alguma decisão, precisamos consultar ao nosso Deus. Aleluia. Irmãos, nós temos um dono, você tem um dono, você tem um proprietário, você não vai e vem, ou deixa de fazer algo ou faz, unicamente dependendo das suas vontades. Aleluia. Nós precisamos deixar que o Senhor conduza a nossa história. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, isso é sério. Noemi, a palavra de Deus não registra. Ela não consultou ao Senhor no momento de crise, se ela deveria ou não sair daquele contexto de crise. Irmãos, e muitas vezes nós podemos pagar um alto preço, porque não consultamos ao Senhor das nossas vidas. Irmãos, é um grande perigo quando nós assumimos a responsabilidade sozinhos de tomarmos alguma decisão. Noemi pagou um alto preço. Irmãos, nós estamos falando de uma mulher que saiu de Belém porque havia fome e foi em busca de melhores condições de vida. E lá ela não encontra apenas problemas financeiros. Lá ela tem que lidar com a perda do marido e com a perda dos 2 filhos. Aleluia, glória a Deus. Noemi, ela foi atrás de pão, mas ela encontrou doença. Ela foi atrás de vida e encontrou sepultura. Irmãos, porque nós somos como cegos. Nós não enxergamos, não sabemos o futuro. Quem conhece todas as coisas é o Senhor. Então só Ele, somente Ele pode pegar na nossa mão e nos direcionar, nos guiar, nos conduzir pelo caminho.
Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Precisamos ser dependentes do nosso Deus. Irmãos, é muito melhor você passar por provas. É melhor você passar por provas na paz, com a paz no coração, de que o Senhor está no negócio, do que você fugir da prova, está tudo bem, mas você não tem certeza do amanhã. Aleluia. Oh, glória a Deus. Santo é o teu nome. Quem sai de Belém não tem certeza do amanhã. Ela saiu do lugar que o Senhor colocara a sua família, o seu local de origem. Ali ela estava debaixo de proteção, ainda que passando por lutas, ainda que passando por provas. Que nós verdadeiramente, irmãos, possamos escolher passar por lutas e por provas, mas não sair do lugar que o Senhor nos colocou. Porque lá nós temos certeza do amanhã. Porque quem é o nosso amanhã? Jesus Cristo. É Ele quem garante. Aleluia. Oh, glória a Deus. Irmãos, Noemi, ela estava longe de casa. E eu quero dizer uma coisa. Pior do que passar por provas e tribulações é viver esse processo longe de casa. Noemi, ela estava longe de casa. Noemi, ela estava longe de Belém. A palavra de Deus diz que elas já estavam em Moabe, já tinha 10 anos. Sabe, mas eu creio que mesmo 10 anos Noemi lá, ela não se identificava porque lá não era o seu lugar. Irmãos, que verdadeiramente nós não esqueçamos, esse não é o nosso lugar, a nossa morada não é aqui. Não se conforme, anseie voltar para o céu de glória, estar com o Senhor no céu de glória. Caminhe, lute olhando para o amanhã. Qual é o nosso amanhã? É a eternidade com Cristo. Aleluia. Não há nada melhor e maior do que a eternidade com o nosso Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Noemi estava longe de casa. Irmãos, e do que ela trouxe de Belém, do que ela trouxe de Belém, só ficou, eu não digo que só restou. Ainda cheguei a pensar nessa palavra, só restou. Não, só ficou o Deus de Belém. Só ficou o Deus de Belém. Então, irmão, nesse momento de crise, Belém significava muito mais do que a cidade natal de Noemi. Belém significava o lar. Belém significava um lugar seguro. Belém significava refúgio. Belém significava esperança de dias melhores. Aleluia. Ei, meu irmão, não saia de Belém, porque Belém é o nosso lugar seguro. Belém é o lugar de refúgio. Quem é Belém para mim e para você? É Jesus Cristo. Jesus se apresenta como a Belém. Belém significa casa do pão. O Senhor se apresenta como pão para as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então Belém se tornou esse lugar de esconderijo, esse lugar seguro. Então Noemi refletiu sobre isso. Ela entendia que era necessário retornar.
Irmãos, que nós venhamos entender que nós precisamos estar neste lugar seguro. E eu quero te dizer mais. O Senhor não permite certos problemas em nossa vida para nos afastar da sua presença. Para nós sairmos desse lugar. O Senhor não permite algumas crises em nossa vida para nós fugirmos. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor, quando Ele permite, e é verdade que a crise vem em nossas vidas, é para que nós desfrutemos da provisão de Deus. Então, quando nós saímos deste lugar, quando nós saímos de Belém, nós também estamos saindo da provisão de Deus. E não há lugar pior do que um lugar que você não tem liberdade, você não tem autonomia de desfrutar dessa provisão. Porque tem princípio, precisa ter obediência, precisa ter submissão, precisa ter paciência, precisa ter perseverança. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Irmão, entenda comigo, essa mulher saiu de Belém com uma família. Lá em Moabe, ela perde a sua família, parte da sua família. Irmão, se está difícil em Belém, se está difícil na presença do Senhor, se está difícil na casa do Senhor, irmão, não experimenta sair. Não experimenta sair. Porque se aqui está difícil, lá pode ser muito pior. Porque às vezes o que nós estamos passando na casa do Senhor é unicamente um processo de Deus, de aperfeiçoamento, de capacitação, de moldagem. Não esqueçamos que nós estamos num processo. Não esqueçamos que nós somos barro na mão do oleiro e que nós precisamos estar lapidados para alcançar o céu de glória. Aleluia. O nosso alvo não é aquilo que nós tanto desejamos terreno. O nosso alvo, ele não é visível aos nossos olhos. Aleluia. Não esqueçamos que o nosso alvo é de nível espiritual. Aleluia! Oh, glória a Deus! É por isso que o mundo não entende. Está passando por prova, está passando por luta. Que adianta servir a esse Deus? Que adianta permanecer indo na igreja? Aleluia! Porque não entende que o nosso foco não é aqui nesta terra. O nosso foco, rabaçoi, é a morada no céu de glória. Oh, Rabanai, o nosso Belém, a nossa Belém é Jesus de Nazaré. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, não saiamos deste lugar. E muitas vezes, sair de Belém não significa necessariamente sair dessas quatro paredes. Irmãos, sair de Belém é estar longe da comunhão. Sair de Belém é estar longe do relacionamento que o Senhor quer que nós tenhamos com Ele. Irmãos, isso é muito, de extrema importância. Essa comunhão, esse relacionamento é extremamente importante para aqueles que estão caminhando para uma promessa, para alcançar uma promessa incorruptível. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. E nós vamos entender isso porque Noemi e sua família, eu posso dizer aqui, pelo menos 2 motivos pelo qual ela saiu dali de Belém. Uma a gente já falou, ela saiu pela fome. Irmãos, mas eu dou a garantia que ela não saiu unicamente pela fome, mas a gente entende lendo o texto que essa família ela era desprovida, na verdade, de pão espiritual. Então a escassez daquele povo não era apenas do pão físico, mas também era do pão espiritual. E eu vou provar para os irmãos.
Porque, irmãos, eu já disse que Israel estava passando por momentos de turbulência. Então, o que estava acontecendo com aquele povo era a vara da disciplina de Deus. Era por causa da desobediência daquele povo. A gente sabe que o Senhor levantou muitos juízes para direcionar aquele povo, porque foi um povo desobediente. Lá eles se misturaram com o povo que Deus mandou tirar, e eles não tiraram. Eles permaneceram com aquele povo. Então ali deram-se em casamento. Eles se uniram com pessoas que serviam a deuses pagãos, que tinham outra cultura. Irmãos, e a gente observa que aquele povo, eles desobedeciam ao Senhor, permaneciam na desobediência, adoravam os deuses dos cananeus, Baal, Astarote. Irmãos, e o Senhor fazia dessa forma, subjugava esse povo, fazia com que eles fossem escravos de outra nação, para eles entenderem que eles estavam pecando contra o Senhor, que o Senhor não estava nada feliz com a sua conduta. E esse povo começava a pecar, e o Senhor fazia isso. Fazia com que eles se tornassem escravos de outras nações. E ali eles choravam, eles pranteavam, clamavam pelo Senhor, se arrependia, e o Senhor levantava um juiz, muitos juízes. Entre eles estão Débora, entre eles estão Gideão, o último Samuel, para que direcionasse aquele povo pelo caminho de Deus. Mas aí depois que o Senhor estabilizava, trazia novamente bonança entre o povo, eles se esqueciam. Irmão, e eles passavam muitos anos sendo escravos, mas eles se esqueciam e voltavam às antigas práticas. Tudo por causa da desobediência. Voltava às antigas práticas. Então aquela família, ela não teve visão espiritual de entender que o que estava acontecendo com eles e com aquela nação era fruto da desobediência, era a vara da disciplina de Deus. Era o tratamento de Deus com aquele povo. Aleluia. Irmãos, porque se eles tivessem essa visão espiritual, eles não precisariam mudar de lugar. Eles só precisariam mudar de atitude. Eles só precisariam ter um olhar espiritual e dizer: vou mudar esse caminho, vou voltar a servir a Deus, porque é o Deus que trazia pão para a casa do pão, que é Belém. O doador, ele continua tendo poder para liberar sobre nós bonança. O doador do pão estava lá íntegro, que era Deus. O problema era o povo. Então, se Noemi ela tivesse esse discernimento, ela não teria saído desse lugar. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, no versículo 21, eu começo a entender o nível de espiritualidade de Noemi. Porque ela diz assim: cheguei, cheia a partir, porém vazio o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamarei Noemi, pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Sabe? Ela confere tudo o que estava acontecendo na vida dela. Não a desobediência daquela nação, mas ela achava que era o Senhor que havia olhado para ela e determinado aquela sentença. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, mas nosso Deus é bom. Nosso Deus é misericordioso, Ele é amoroso. Até diante, irmãos, de situações como essa, até diante de crises como essa, até diante de desastres como esse, o nosso Deus tem um propósito. Aleluia. Ela não sabia, mas Deus também tinha propósito. Tinha propósito na dor, tinha propósito na tristeza, tinha propósito na luta. Aleluia, glória a Deus. E eu tenho que correr. Irmãos, entenda comigo. O povo não foi todinho para Moabe, não.
Quem decidiu isso foi a família de Noemi. Muitos ficaram. Eles morreram de fome? Morreram não. Porque a palavra de Deus diz que quando Noemi chega, as pessoas reconhecem Noemi e diz assim: não é esta Noemi? Então as pessoas que estavam ali conheciam a Noemi, sabiam que ela tinha um esposo, sabia que ela tinha filhos. Irmãos, então eu entendo que aqueles que ficaram desfrutaram da provisão de Deus. Aqueles que ficaram, eles não morreram. As lutas, elas não foi capaz de derrubá-los. E é aí que está o mistério de Deus. Irmão, quem anda com Deus não passa fome, irmão. Irmão, quem anda com Deus não passa necessidade. Eu vou te explicar. Às vezes, quando nós estamos na prova, irmãos, às vezes nós não estamos desfrutando de bonança. Mas quando nós estamos com o nosso joelho diante do Senhor, o Senhor provê todas as coisas. E da onde a gente pensa que não vem provisão, é aí que aparece a provisão. Da onde a gente pensa, irmãos, às vezes do lugar que a gente menos imagina, é de lá que vem a provisão, aleluia, porque é assim que nosso Deus faz. Quando Deus faz, Ele faz diferente, porque quando a gente olha, nós reconhecemos, isso não é do homem, isso vem de Deus. Isso não vem dele, é cuidado de Deus, é provisão de Deus para a minha vida, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, e Noemi está acabando. Noemi toma uma das melhores atitudes. Vou te contar uma coisa. Quem se arrepende não fica no mesmo lugar. Quem se arrepende volta imediatamente para Belém. Noemi, diante daquela circunstância, ela ouviu que lá em Belém tinha pão. E ela entendeu que com o marido e com os filhos ela poderia sobreviver numa terra estranha com um Deus pagão, um povo servindo um Deus pagão. Mas quando ela se encontrou sozinha, ela entendeu que ali ela não poderia mais ficar. Era necessário que ela retornasse. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, e não é um desafio, é um grande desafio voltar. Não é fácil voltar. Não é fácil voltar para esse lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Irmãos, olha, sair de um lugar por melhores condições de vida e você voltar melhor do que você saiu é maravilhoso. Você entra assim, ó, glória. Você sai, chega dando glória. Rapaz, o Senhor me abençoou, o Senhor fez eu prosperar, aleluia. Irmão, agora você sair de um lugar cheia e voltar, como ela mesma diz, vazia, irmão, não é fácil, não é fácil. Ela precisou agora lidar, não só com os problemas que ela já tinha, mas ela precisou agora diante de todo mundo, agora todo mundo saberia do seu fracasso. Agora todo mundo saberia que não deu certo. Agora todo mundo saberia que deu errado. Irmão, às vezes, o que nos impede de voltar para o lugar é a vergonha. Às vezes o que nos impede de voltar para o lugar que o Senhor quer é tantas outras coisas que nos apresenta para que nós não estejamos nesse lugar. Irmãos, mas acontece algo tremendo, algo poderoso. Irmãos, a palavra de Deus diz, eu imagino o coração de Noemi, ela se encontrando sozinha, ela sabendo, eu não poderei levar nem Ruth e nem órfã, porque eu não tenho mais filhos, já sou idosa, eu não tenho mais o que oferecer, o que eu vou fazer sozinha? Eu imagino que ela ficou pensando, se angustiando. A palavra de Deus diz que ali tinha um coração aflito, magoado, angustiado. Esse era o coração dessa mulher. Mas a palavra de Deus diz, eita Deus poderoso, que quando ela resolve
Irmãos, olha como isso é lindo. Quando ela resolve voltar, quando ela abre a boca e diz assim, eu vou voltar, Ruth, eu vou voltar. Eu vou voltar, irmãos. As coisas começam a mudar. A sorte de Noemi. Irmãos, nem precisou ela chegar em Belém, entenda aí. Foi só ela abrir a boca e dizer, eu vou voltar. Ruth se apresenta e diz, eu vou contigo. Aleluia. Se antes de ela abrir a boca, se antes de ela tomar uma atitude, ela estava sozinha. Quando ela abre a boca, quando ela resolve se arrepender, quando ela resolve voltar para Belém, ela já não está mais lá com a Açaí, ela já não está mais sozinha. Aleluia. Porque, Garacei, Deus usa Ruth e diz, eu vou usar esta mulher para te abençoar. Tu não estarás mais sozinha. Aleluia, tu pensas que eu te deixei, tu pensas que eu te abandonei, aleluia, mas eu tenho provisão para ti, aleluia, eu tenho provisão para ti. Irmãos, às vezes o Senhor não quer muita coisa, não. Às vezes o Senhor não quer que nós tomamos grandes atitudes, não. Às vezes o Senhor só quer que nós nos arrependamos e tomamos o lugar de servo. Então, o Senhor às vezes só quer que nós entregamos o cajado e diga assim, Senhor, administra, é teu. Senhor, faz como tu queres. Aleluia, é isso que o Senhor quer de nós. E para finalizar, que o tempo já foi. Irmão, entenda uma coisa. Aleluia. O Senhor, Ele tem recomeço. Ele tem vida nova para quem se arrepende. Ele tem vida nova para quem volta. Ele tem vida nova para quem anseia viver segundo a vontade de Deus. A vida daquela mulher mudou drasticamente. Aleluia. Ah, irmãos, Noemi voltou. Jéssica, tu não falou de Ruth? Ruth também agora precisou tomar uma atitude. Porque, irmãos, não esqueçamos, Ruth, ela não saiu agora falando de Ruth. Ruth, ela não saiu lá, ela não acompanhou Noemi unicamente por causa de Noemi. Mas a palavra de Deus diz que ela se converteu ao Deus de Israel. Vocês lembram aquela passagem muito conhecida, diz, teu Deus é o meu Deus. Irmãos, e essa atitude também muda a vida de Ruth. Isso aconteceu com Noemi, aconteceu com Ruth, acontece comigo e acontece contigo. Quando nós escolhemos recomeçar com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Só que elas vivem situações muito semelhantes, mas diferentes. Semelhante, mas diferente, não é igual. Porque agora Ruth também vai para um lugar, para um território que não era dela, para um povo que não era dela, para um Deus que até antes de Noemi ela não servia. Mas agora é muito diferente. Porque Ruth, agora, ela serve o Deus dos deuses. Aleluia. Agora ela serve o Deus da provisão. E por último, para encerrar, porque é importante. Lá no capítulo 2, diz assim, e Ruth, a moabita, disse a Noemi, eu vou ler isso aí, deixe-me ir ao campo. Irmãos, agora eu te digo, imagina aquelas duas mulheres retornando para Belém. Como foi difícil recomeçar. Irmão, recomeço é mais difícil do que começar. Vocês concordam comigo? Às vezes nós recomeçamos porque o começo não foi bom. Nós já começamos, agora nós precisamos refazer. Nós precisamos reiniciar. É difícil. Aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus foi falando comigo. Ele disse da seguinte forma: recomeço é desfazer as amarras do passado e viver os propósitos de Deus. Ruth e Noemi precisava se desgarrar do passado. Irmãos, mas não foi fácil.
Eu imagino Ruth se levantando numa manhã, disposta para ir ao campo, mas quando ela chegava diante de Noemi, eu imagino que situação, eita, que atmosfera. Que atmosfera. Irmão, Ruth não estava, entenda aí, não estava favorável não, ela não estava com ânimo para sair, desbravar um lugar que ela não conhecia. Ela não estava motivada, ela não tinha do lado uma pessoa que estava desfrutando de alegria, ela estava do lado de uma mulher que estava em profunda dor e tristeza. Eu imagino Ruth chegando para Noemi, e aí Noemi? Aí Noemi, que estava tão ruim quanto ela, vai dizer o quê, irmão? A atmosfera estava desfavorável. Aleluia. Mas a palavra de Deus diz que Ruth, ela saiu ao campo. Irmãos, isso nos fala algo poderoso. Não esperamos que nós não possamos esperar circunstâncias favoráveis para recomeçar. Irmãos, nós não precisamos, nós que servimos a Deus, não precisamos de situações favoráveis para recomeçar. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes, irmão, o que nos impede são as desculpas que nós às vezes damos, não é verdade? Porque nós esperamos que tudo esteja favorável para que o Senhor nos use. Porque, irmão, quando Jesus disse assim, quando a palavra de Deus, Jesus, quando Deus, no Antigo Testamento, diz assim, aqui, Ruth servindo agora a Deus, diz assim, deixa-me ir ao campo. Irmã, campo está falando de trabalho, de serviço. Quando eu li campo, está falando de obra. E qual é a obra disposta para a igreja? Qual é a disposição que o Senhor quer da igreja, senão que nós saiamos para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer? Que é frutificar, que é pregar a palavra, que é fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Irmãos, mesmo sem circunstância, Ruth saiu, e é isso que o Senhor espera de ti. Aleluia, glória a Deus. As lutas, vou terminar, as lutas e as provas não impediram que Ruth levantasse a cabeça, esquecesse o passado, olhasse para frente. Aleluia, porque é necessário que nós esqueçamos o que passou e olhamos para a aliança que Deus quer fazer conosco, para que nós tenhamos um futuro próspero, para que o Senhor mude a nossa sorte. Irmãos, nós estamos falando de uma mulher que não era judia. Nós estamos falando de uma mulher que entrou, que foi bisavó de Davi, entrou na genealogia de Jesus, alabaçoi, unicamente porque ela resolveu recomeçar com Deus. Ela resolveu não deixar a dor e a tristeza, as crises paralisá-la. Irmão, está doendo. Irmão, caminha, se arrasta se necessário, mas não deixa de fazer aquilo que o Senhor tem para ti, porque enquanto você está servindo ao Senhor, o Senhor está trabalhando ao seu favor. Aleluia. Irmãos, o horário já foi. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Aleluia. E eu quero deixar para os irmãos meditarem e ouvir aquela mensagem, aquela canção que não dá mais tempo de cantar, de Sara Farias, que diz assim: deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para pregar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para pregar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Oh, aleluia, irmão, não saia de Belém. Aleluia, não saia de Belém. Oh, glória a Deus, amém.